Olha, pessoal, tudo bem? Tudo bem, tá? Fruto delicioso de uma angiosperma, maçã. Maçã, pessoal. Como a maçã que faz bem à saúde. Docinha, maravilhosa, baixa glicemia, excelente. Maçã, fruto de angiosperma botânica. Muito bem. Depois da dica da maçã, gente, vamos então continuar a nossa saga interminável dos filhos. Professor, filhos? O filho dos invertebrados, até chegar nos cordados. E é importante saber isso, é importante que cai no vestibular, no Enem, tá certo? E não tem um jeito, precisa ter noções importantes a respeito deles. De todos os filhos com suas características principais. Professor, o que nós já estudamos? Já estudamos filho dos poríferos, espongiários, com suas características, na verdade, morfologia, fisiologia, ambientes, nutrição, reprodução, exemplos, já foi. Depois, os quinidários ou selenterados. Já foi? Já foi, também com todas as suas características, morfologia, fisiologia e tudo mais, representantes. Já foi. Tá? É nesse aí que tem a alternância de gerações ou metagênese? Exatamente. Já foi. Ok? Plateumintes. Já foi? Já foi. Sério? Representantes, características, morfologia, fisiologia, já foi tudo. Tá? Tênias, esquistossomo, planarinha vesguinha, já foi tugésia tigrina. E agora, pessoal, nós vamos entrar num filo agora inédito, tá? Um filo dos vermes, parasitas, eumintos, ou eumintes, né? Então, o filo dos asqueumintos, também conhecidos como nemateumintos, nemateumintes, nemateumintas, como você quiser, ou nematóides. Vários nomes. Alguns são mais utilizados, outros menos utilizados e tudo mais. Nemateumintos. Reino animal, filho dos nemateumintos ou nemátodas, e classe, tá certo, dos nemátodas. Então, reino animal, filho dos nemateumintos, asqueumintos, e, tá certo, classe dos nemátodas. Quando você fala deles, características importantes? Características importantes. Só para dar um tira-gosto, mano. Só para dar um tira-gosto. Ascaris lumbricoides. Sério? Enteróbio verbiculares. Necator americanus. Ancilóstomo duodenale. Ancilóstomo canino. Fuchsiaria bancroft. Representantes. Vamos comentar um pouquinho a respeito de cada um rapidamente. Agora, características gerais desses representantes. Todos os filhos têm características principais, que envolvem, todos os representantes. Primeira coisa, pessoal, o corpo desses animaizinhos aí, tá certo? São cilíndricos não segmentados. Não tem mitâmeros. Não é que nem os anelídeos. Legal. Simetria bilateral, eles apresentam aquela simetria bilateral, lembrando sempre, você traça uma linha imaginária dividindo as duas partes se forma simétrica. Simetria bilateral? Bilateral. Eles têm um celoma verdadeiro que nem os anelídeos, aquela região envolvida totalmente pela mesoderme? Não. Eles são acelomados? Não. Eles são pseudocelomados? Eles apresentam um falso celoma. Uma falsa região, tá certo? Que não é um celoma verdadeiro envolvido totalmente. É um pseudoceloma, que dá sustentação ao corpo, tá certo? E tudo mais. São invertebrados. Legal. A maioria são dioicos? A maioria são dioicos. E quando a gente fala em dioicos, são sexos separados. Não é monóico, não é uma casinha, dois sexos, né? Não é. Então eles apresentam sexos separados. E apresentam sexos separados com dimorfismo sexual. Ou seja, eles apresentam diferença entre machos e fêmeas. Dimorfismo sexual? Como na espécie humana, dimorfismo sexual. Você sabe que é macho, que é fêmea e tudo mais. Eles são triblásticos? Triblásticos.
3 camadas de pele. Não são diblásticos, eles são triblásticos. Ou triboblásticos. Também tem gente que fala assim, tem livros que escrevem assim, mas é triblástico, 3 camadas. Legal. O que mais, velho? Eles apresentam, pessoal, eles são caracterizados, são classificados como protostômios. Protostômios. O que significa protostômios? É que na fase embrionária eles apresentam a formação da boca antes do ânus, tá certo? Naquela fase embrionária. Então são chamados de protostômios. São chamados de protostômios. Ótimo. Nós somos deuterostômios. Apresenta a primeira forma, a primeira estrutura, a primeira região que se forma na fase embrionária o ânus, depois posteriormente a boca. Legal. Agora, gente, uma coisa interessante é que eles apresentam uma cutícula protetora resistente feita de colágeno, é colagenosa. É durinho? É durinho. Quando você pega o verme na mão, ele se enrola no seu dedo, você sente a pressão dele apertando o seu dedo e uma casquinha protetora, né? Então eles apresentam o corpo cilíndrico, com a casquinha protetora resistente feita de colágeno, é resistente, e afinadinho nas pontas. Afinadinho nas pontas? Afinadinho nas pontas. Inclusive nos machos, né, a parte posterior, afinadinha, né, não a região da boca, mas a posterior, né, a posterior apresenta uma parte enroladinha que diferencia o macho da fêmea. É um tipo de dimorfismo sexual. Legal, legal. Agora, gente, vamos comentar um pouquinho dos representantes? Vamos lá. Vamos começar com a Ascaris lubrigoides. Gente, qual criança não tem ascaris? Qual criança não tem lombriga? Principalmente nas regiões que falta saneamento básico, que falta de higiene pessoal. Você encontra isso, falta de higiene de ambiente, você encontra muito. Aquela água maltratada, que não é tratada, uma água que não tem saneamento básico, não é verdade? Não tem rede de esgotos, as crianças pegam ascaris, pegam lombriguinha, né? Eu mesmo tive lombriga. Eu já contei essa história para vocês, só que a minha saiu pela boca. Não saiu pelo ânus juntamente com as fezes. Saiu, fez, eu puxei ela, assim, parece um espaguetão. E quando foi isso? Quando eu tinha uns 7 anos. Jogava bola na rua, pé no chão, bebia água de torneira, enfiava a boca. Criança. O senhor ficou traumatizado? Não, mas minha família ficou, porque quando tirei aquilo lá, todo mundo saiu correndo. Bom, deixa pra lá. Tá? Então você tem a Ascaris lubricoides, que é o principal representante. Falou em nemateuminto, se você falou em askelmin, você lembra da Ascaris, da lombriga. Tá? Ela causa uma ascaridíase, uma verminose. Agora, o que mais? Enteróbio vermiculares. A enteróbio vermiculares, tá? É causada pelo Oxyurus vermiculares. Aquele verminho que causa oxoriose, tá certo? Ou enterobiose. Oxoriose ou enterobiose, cuja característica é a coceira no ânus. Muito em crianças também. Né? Coçando o ânus, coloca o dedo na boca, se infesta, a mãozinha no chão, gatinhando e tal. Tá? Você pega o oxyurus. Necator americano ou ancilóstomo duodenale. Ancilóstomo duodenale ou necator americanus causa aquela doença, aquela parasitose, né, chamada de amarelão, opilação ou também mal da terra. Característica principal, a coloração amarela, a pigmentação amarela, a doença do jeca tatu. O jeca tatu não nasceu daquele jeito, ele ficou assim porque ele pegou amarelão. Ancilóstomo duodenale, também o outro necator americanus. Olha que interessante. Doença do intestino e tudo mais. Ancilóstoma caninum. Olha! Sério? Causada por aquelas larvas migrans. Na praia, por exemplo, os cãozinhos contaminados evacuam. Você vai lá, deita na areia, coloca o pé no chão. Né? Essas larvinhas, elas eclodem dos ovos e ficam lá na areia, penetrando pelo pé, penetrando pela pele, tá certo? Fazendo pelos braços, pela mão, pelo pé, pelas pernas, né? E fazendo aqueles, caminhando abaixo da epiderme, fazendo aqueles mapinhas, né? O verme vai caminhando e fazendo os mapas. Por isso, dá impressão de mapa, não é mapa, dá impressão de mapa, né? Ok? Presta atenção, pessoal. Cara, vira pra cá, esquece celular aí. A matéria é importante, o bonde é pesado, mano. Vamos, já falei. Isso, aí, fica aí, presta atenção, tá? Então,
o bicho geográfico, pessoal, né, que é causada pelo Varroa ancylostomum canino, ele causa esse tipo de parasitose na praia. Vai caminhando e vai desenhando os mapas. É chamada de dermatose sergipinosa. Sergipinosa? É. Dermatose sergipinosa, tá certo? Ok? Bom, é o bicho geográfico. Wolkeria bancroft. Wolkeria bancroft é aquela doença, pessoal, aquela parasitose, que o indivíduo fica com os membros, principalmente das pernas, deformados como se fossem patas de elefante, por isso que é chamada de elefantíase ou filariose. As filárias, né? Outro nome que recebe a Wolkeria bancroft, caminha, né, se desenvolve nos vasos linfáticos, deformando os órgãos, as pernas, o saco escrotal, os seios, tá certo? Falando com que essa pessoa fica com essas partes, com essas regiões do corpo totalmente deformadas. E é picar através de picada de mosquito, hein, pessoal? Tá certo? Precisa prestar atenção. Ok? Muito bem. Gente, essas são os principais representantes que guarda dentro, então, do filo dos asqueumintos, os nematelmintos. Ok? Então não esquece, hein? Lombriga, ascaris, Ancylostomum duodenale, Necator americanus, Enteróbio vermicularis, Ancylostomum caninus e Wolkeria bancroft. Importantes que fazem parte desse grupo, desse time, dessa equipe chamada de asqueumintos. Agora, características gerais, pessoal. Sistema tegumentar desses bichinhos apresentam aquela epiderme flexível, aquela cutícula flexível e durinha? Apresenta, com certeza, tá? Né? E principalmente os jovens, os vermes jovens. Os vermes mais velhos, né? Tá certo? Eles já, nas formas adultas, já não apresenta, tá certo? É meio atrofiada essas características aí da cutícula, ok? Ok? Bom, existe um certo atrofiamento aí, então, principalmente em vermes jovens, adolescentes. Pessoal, sistema muscular. Eles apresentam os músculos, 600 músculos, apresentam? Não, articulações, não, nada disso, tá? Eles apresentam, pessoal, uma musculatura, tá certo? Longitudinal, abaixo da epiderme, ok? Próximo lá ao pseudoceloma, tá bom? Então eles apresentam uma musculatura longitudinal, abaixo da epiderme, lá próximo do pseudoceloma, que dá sustentação. O que mais? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Gente, é cheio de características esse filo aí, cheio de detalhes, né? Água, delícia. Muito bem, gente, continuando. Sistema digestório. O sistema digestório, certo? Vai de boca a ânus. É sistema digestório completinho, tá certo? Completo. Então é boca, é faringe, é esôfago, é intestino, é ânus, é toda a sequência de um sistema digestivo dito completo, de boca a ânus, ok? A digestão é extracelular, absorvido para células do intestino, ok? Muito bem, então, sistema digestivo completo, boca a ânus. Né? Sistema circulatório. Sistema circulatório tem vasos sanguíneos, tem capilares, vênulas? Não tem, não tem, é totalmente ausente. Uhum. Sistema respiratório é ausente? É ausente. As formas de vida livre, o oxigênio é absorvido através do tegumento, tá certo? Do tegumento, tá? E nas formas parasitas é de forma anaeróbia, a partir da glicose nas células. Repete isso, professor. Tá? Então o sistema respiratório é ausente. Nas formas de vida livre é uma troca gasosa através do tegumento. E nas formas parasitas é de forma anaeróbia, sem a presença do oxigênio, a partir da glicose nas células. Glicosinha, C6H12O6 dentro das células, de forma anaeróbia. Ok? Muito bem. Gente, sistema excretor. Colocar os metabólicos para fora, colocar substâncias tóxicas para fora. É como é o nosso,
rim, vias urinárias e bexiga e tudo mais, uretra, ureter? Não. Tá certo? Existem dois tipos de sistema excretor dentro do filo dos asqueumintos ou nematomintos. Existem dois tipos, o simples e o duplo. O simples pega principalmente os animaizinhos de vida livre, tá certo? É característica como uma grande célula ventral anterior, tá? Uma grande célula ventral anterior? Sim, é a forma simples de vida livre. Tá? E nos outro tipo, gente, de sistema exterior é aquela, é duplo, em H. Em H, em H. Em H. Então a característica principal desse filo em termos de sistema excretor seria então o sistema excretor de forma H. Parece um H. Tá certo? Que recolhe os metabólicos. É muito importante guardar isso, hein, professor? Claro que é. Muito importante, né? Aquela estrutura em H do sistema excretor dentro dos nematelmindos ou asqueumindos. Sistema nervoso. Existe encéfalo? Cérebro, encéfalo, bulbo, ponte, não. É um sistema nervoso primitivo, é como se fosse um anel em volta do esôfago, tá certo? De onde partem os cordões longitudinais a partir dele. Aqueles cordõezinhos longitudinais que pega todo o corpo do bichinho através de um anel que envolve o esôfago. Então é bem simples, é bem simples. Reprodução dos plateumintos ou asqueumintos. Eles são dioicos, apresentam o dimorfismo sexual, é uma reprodução sexuada, os machos têm vida mais curta, né? E aquela parte que eu comentei logo no começo da nossa aula, né? Você pega o corpo do bichinho, do macho, que é menor, você vê na parte de trás dele, na parte distal enroladinho, que caracteriza então o órgão copulador e também a estrutura que diferencia em termos de dimorfismo sexual. Os machos têm essa parte enroladinha no final do corpo. Tá bom? Gente, é coisa pra dedéu, não adianta, né? Só essa parte aí de características gerais, de celoma, de pseudoceloma, tá? de dioicos, na é verdade, de triblásticos, né? Tudo isso, gente, né? Simetria, característica do corpo, representantes, tudo isso é importante, tá? Precisa guardar. Fora as outras características de sistema, né, gente? Né? O sistema tegumentar, o sistema digestivo, o sistema nervoso, o sistema excretor, né? A parte de reprodução, o sistema de reprodução dos bichinhos, né? Tudo isso entra então nas características desse filo que precisa ser guardado. Tá bom? Na próxima aula a gente vai ver os anelídeos, ok? Minhoca, sanguessugas e tudo mais. Gente, um grande beijo para vocês, um grande abraço. Qualquer dúvida você coloca aqui, tá certo? Naquela regiãozinha que você coloca os seus comentários, que o professor entra lá e resolve com vocês também. Tá? Leva a sério, pessoal, dá uma estudadinha, porque logo logo, tá, os exames começam a aparecer como o Enem, a FUVEST e tudo mais. Pratique, estude pelo menos um pouquinho por dia de todas as matérias. Um grande abraço para vocês, um grande beijo para vocês, saúde para você, para sua família, para seus amigos e um grande beijão especial desse professor corintiano para vocês. Vai Corinthians, apesar de tudo, né? Vai Corinthians, pega o Fluminense agora. Falou, gente, um abraço, bye.